Salve galera, aqui que Mega Muvuzola com você e com o nosso querido Diegão. Fala galera, Diego Ramos aqui. Mais um episódio de Sem Roteiro. Sem roteiro, aquele papo maroto sobre o universo do entretenimento, só que sem programação alguma. A gente vai mandando e vai sendo aquela resenha maravilhosa. E queremos você junto com a gente, porque esse papo de hoje, pelo que você tá vendo aqui na nossa decoração, hoje o papo vai ser quem é o melhor Batman. Mas calma que a gente vai chegar nesse ponto, velho. Qual é o seu melhor Batman, Muvuzola? Ah, cara, aqui eu acho que eu vou ser um pouquinho polêmico, né, pra muitas pessoas. Eu era muito relutante lá no início, mas o cara me impressionou. Na minha perspectiva, o melhor Batman é sim o do morcego, do vampiro que brilha, cara. É o do Robert Pattinson. É, muito polêmico, mas temos Batmans para todos os gostos e todas as idades. Então a gente vai dar uma viajada um pouco nessa história hoje, trazendo um pouquinho dessa cronologia, buscando referência dos quadrinhos, o que influenciou o que, e tem bastante coisa. Desde os primórdios de 1939, quando nasceu o Batman, na Detective Comics número 27. Ali foi a primeira aparição do Homem-Morcego. Onde tudo começou. E se a gente coloca na balança, até mesmo em questão de comparação, o quanto que o Batman, desde lá dos primórdios, onde tinha aquela vibe mais detetive, tipo, investigação, literalmente, algo mais policial, exato, algo mais policial, o quanto que o Batman ele veio mudando no decorrer do tempo, até mesmo fica meio difícil a gente considerar que seja o mesmo personagem, cara, o quanto que ele amadureceu, ou até mesmo se tornou muito cômico, e até onde ele vai até o ponto de se tornar um samurai, sim. Sim, várias adaptações, algumas muito boas, outras muito estranhas. Nossa. Que dá pra... Tem a galera que perde a mão, né? Uhum. A premissa em si do Batman Samurai foi até interessante, até chegar aquele ponto que a gente comentou já. Quando começa a chegar os Megazord, eu falei, não, acho que não dá. Não, aí é meio viajado, cara, meio fora da caixa. Mas assim, a estética, o desenho em si, a fotografia, ela é bonita, eu acho bacana. Só que aquela coisa que a gente fala, né? O roteiro dá uma viajada. Mas como é uma animação, ela tem licença poética, vamos dizer assim. Bom, que dá para dar uma viajada. Agora a gente começa então, vamos começar desde o início, né? Desde o início, que foi lá no ano de 1939, né? Onde o Batman, ele tinha uma pegada muito diferente do que foram adotadas no decorrer dos tempos, mas que foi resgatada principalmente no último filme, né, que foi disponibilizado ali, foi em 2000 e... Agora eu não lembro se foi 2022, cara, agora eu não lembro certo quando foi que lançou The Batman, acho que foi 2022, The Batman, né, Isso. Que estava prometido inclusive para os últimos anos, só que o filme ele sofreu 3 adiamentos, né? Ele sofreu 3 adiamentos e agora está prometido aí para fevereiro de 2028, cara. Que demora. Mas o Batman ele tinha essa pegada uma vibe mais policial, investigativa. Sim, era aquele, acho que o caso do dia, pode-se dizer assim, né? Mas crimes de cidade, investigação, assassinato, que aí ele se aprofundava, ia atrás dos vilões em si, do grupo criminoso. E tinha uma vibe sombria também. Pra época. Entra muito, naquela época eu acho que tinha muitas HQs que bebiam dessa mesma linha, de ter essa parte investigativa, tem o Sombra, entre outros personagens dessa época, que inspiraram muitos outros heróis hoje em dia. Principalmente, cara, um que me vem à cabeça, inspirou bastante o Watchmen, na minha perspectiva. Sim, tem Watchmen, principalmente a figura do Rorschach, né? A gente fala que aquela ali é uma Liga da Justiça que não autorizaram publicar, então deram uma repaginada para sair o Watchmen.
Também é um papo bem bacana para se trazer no próximo episódio. Trazer nos próximos episódios. Inclusive, você pode deixar até mesmo aí nos comentários, deem sugestões do que a gente pode trazer para os próximos episódios. Mas para hoje, especificamente, a gente vai falar do morcegão, que veio mudando, né? Mudando muito. E essa pegada de detetive em si, ela se perpetuou por bastante tempo, né? E eu confesso em si, eu não sou tão versado em si nas obras mais antigas do Batman, necessariamente dos quadrinhos. Eu conheci a essência dele pesquisando mais para frente. Eu tive contato em si dos primeiros Batmans, né? Que eu tive contato foram aqueles do Val Kilmer, do Clooney, principalmente. Polêmico, Clooney. A gente vai chegar nele. A gente vai chegar nesse ponto aí no Batman dos Mamilos, né? Principalmente. Espera só um pouco. Retornando. Bom, mas voltando em si o assunto, como eu estava dizendo, eu não fui tão versado, mas eu conheci o Batman do Val Kilmer ali, George Clooney, por aí vai, mas a essência do Batman, essa questão mais detetive, o que deu, inclusive, a alcunha dele, de ser o maior detetive do mundo, e a essência desse Batman eu fui conhecer mais à frente pesquisando. Mas um que eu lembro assim de pequenos feixes, né? E que inclusive era sempre lembrado, inclusive apareceu como um episódio especial, né? Um episódio especial de The Big Bang Theory, né? O Batman do nosso querido o Adam West, é isso mesmo? Isso mesmo, o Adam West. Clássico da série dos anos 60. E esse filme que tem o maior dos preparos, o spray anti-tubarão. Esse aí é fenomenal. Que também foi referenciado em HQs atuais, de uma nova versão aí, que tá bem bacana também. Esse Batman aqui, ele apresenta uma vibe bem distante, um pouco diferente, né, do que era o Batman dos primórdios. Sim, eu acho que ele trouxe uma pegada mais psicodélica, pode-se dizer assim. Que ele traz um tom mais de comédia, que funcionou muito bem para a época, que foi um sucesso estrondoso, várias temporadas. Também o Batmóvel clássico dessa época. Eu acho que ele fez muito sucesso, só que aí depois de um tempo, acabando essas temporadas, ficou um hiato muito grande até o lançamento do Batman de 89, do Michael Keaton. Que aí, pra mim, esse foi o meu primeiro Batman dos filmes. Que eu tenho a minha memória de estar indo na locadora quando criança com meus primos e chegar na locadora ter a capa da fita cassete com esse logo assim amarelo brilhante, e alugava várias vezes. Meus primos até falaram, não, pega outro filme. Não, eu quero assistir o Batman. E foi um Batman muito marcante para mim, esse do Michael Keaton. Também na época ele foi muito questionado quando foi escalado para ser esse Batman. Porque a mesma coisa que aconteceu com o Pattinson aconteceu com o Val Kilmer, porque ele vinha da comédia, ele era bem estereotipado por causa da comédia em si, e ele não tem um porte de Batman, pode-se dizer assim. Mas a roupa fenomenal, a roupa, a estética do filme, a fotografia do filme ficou muito bacana. Eles foram adaptando, tanto que no primeiro filme ele não conseguia mexer o pescoço. Ele só virava assim, literalmente virando o corpo, né? Sim. E o próprio Tim Burton em si, ele trouxe muito da vibe gótica, né? À toa que a gente lembra, a gente recorda o Tim Burton, quando se fala no nome dele, a gente sempre recorda isso daí, Mundo de Jack, Noiva Cadáver, e tantos filmes com essa vibe mais melancólica, ou até mesmo uma estética até mesmo triste, e combinam necessariamente com o Batman, afastando da imagem, né? Da imagem do que a gente viu do Batman do Adam West, que era uma questão mais colorida, que tinha principalmente o elemento dos quadrinhos, né, que eram as onomatopeias, né, que a gente tinha muito, tinha muito. O cara ia dar o soco lá, estourava a onomatopeia na tela, ficava um... bem bacana. Sim, cara, e os personagens, os vilões, eles tinham... Eles foram muito caricatos nessa adaptação dos anos 60. Eu acho que
Atrás dele atrás do Ozzy. Tem o Pinguim, o Charada. Tem o Pinguim, o Charada. O Coringa do o César Romero, né? Sim, sim. Ele se recusou a tirar o bigode para fazer o Coringa, então ele pintou o bigode branco. Então você consegue reparar que tem uma tinta por cima do bigode ali para fazer a maquiagem do Coringa. E, meu, é sensacional esse filme aqui, muito engraçado. Eu acho que ele entra por um dos episódios do Batman que pra época foi um sucesso estrondoso. Que inclusive rendeu aquela cena, né, icônica, onde eles jogam o gancho, né, e tá literalmente o Batman e o Robin escalando, né? Sim. Os caras utilizavam de recursos práticos para poder literalmente simular a escalada, né? Recursos que a gente observava até mesmo num Chaves da vida, né? Sim, não. Os recursos que usavam hoje em dia é muito grotesco de ver. Mas para a época funcionava muito bem, porque era o que tinha na época, eu acredito em si. E foi disruptivo, eu acho, esse Batman para aquela época, por causa desse tom. Só que aí, um exemplo, alguns falam que estragaram o Batman por ele ter. Eu acho que não, porque ele funciona. Que assim, é o que a gente conversou sobre o Homem-Aranha. Cada época tem sua versão. Teve sua versão. Inclusive, confere o primeiro episódio, viu? O primeiro episódio do Sem Roteiro, onde a gente praticamente destrinchou o filme do Homem-Aranha, Homem-Aranha Um Novo Dia, e também tivemos muitos bate-papos, comentamos sobre outros assuntos dentro do vídeo, então ficou longo, mas pode acompanhar com certeza, você vai adorar. Eu acho que ele funciona muito bem para a época e entra naquela nostalgia. Dá para voltar lá e assistir, se divertir. Não, eu acho que não tenho críticas. E até alguns outros polêmicos que vêm posterior, que a gente vai chegar nele, eu acho que ele funciona para a época. É o melhor filme do Batman? Tá bem longe disso. Mas ele tem seu momento ali para a época que funcionava. Por exemplo, para mim, na época, jovem ali, entrando na adolescência, eu achei o máximo. Não achei estranho, porque não tinha tanta referência em si, e eu assisti, fiquei esperando muito para assistir esse filme que não fui ver no cinema, esperei sair na televisão na época, e fiquei esperando ele sair esse lançamento para assistir, e achei o máximo o filme. Só que aí depois a gente vai analisando, entendendo mais questão de referência, Batman, a gente vê que não é tudo isso. Exatamente, né? Mas agora, tipo assim, literalmente agora, adentrando no âmbito do filme do Batman, da interpretação do Michael Keaton em si, dirigido pelo Tim Burton. E tem muita polêmica também. Sim. Da época, principalmente pro segundo filme. E a gente anota, né, também vai anotando como requisitos, né, inclusive até mesmo um argumento, né, dos requisitos talvez para justificar o fato de que, na minha perspectiva, o Batman do Michael Keaton não seja o melhor Batman, porque talvez ele não segue alguns preceitos do que é da essência do Batman em si. Mas eu acho que ele bebeu um pouco das HQs que vieram dos anos 80. Porque, por exemplo, você pega as HQs, ela tinha, não a pegada da Adam West, mas ela era mais colorida em si. E anos 80 ali, tiveram algumas HQs, que aí ela foi indo mais pro lado gótico, sombrio, a parte um pouco mais violenta. A gente pega Batman Cavaleiro das Trevas, esse aqui, um clássico. Também uma grande referência ao Piada Mortal, que o pessoal fala que o Coringa de 89, que também não se compara, não tem como comparar ele com outros Coringas, principalmente o da trilogia do Batman Cavaleiro das Trevas. Eu acho que os dois estão ali na mesma prateleira, pode-se colocar assim. Mas eu acho que ele tomou essa vertente. Aí pegando o diretor, Tim Burton, que ele já tinha essa linha do terror, a parte gótica, ele trouxe tudo isso pro Batman. Ele deu uma acentuada, pesou a mão, alguns falam. Mas eu acho que funcionou, no meu ponto de vista. Porque, como eu te falei, esse foi o Batman que foi me apresentado. Os primeiros filmes do Batman, pra mim, foi esse. E foi o que você viu na locadora com esse símbolo que tem essa memória. E tem essa memória. E depois tem o Batman Retorno, que aí entra essa polêmica,
Porque o que aconteceu? Como o Batman foi um sucesso de bilheteria, a Warner chegou pro Tim Burton e falou: toma aqui a carteira aberta, faz o que você quiser. Faz o que você quiser, bagunça. Beleza. Aí ele gastou, porque ele não utilizou nada do primeiro filme, cenário, nada, construiu tudo novo. E tinha muito cenário que daria para ter reaproveitado. Batmóvel, a nave em si que ele usou, foi tudo feito novo. Uhum. O uniforme, reestruturaram ele, que ele tinha um pouco mais de mobilidade. Aí entra também um exemplo, o Pinguim, eu achei que ficou meio terror, mas... Ele ficou muito grotesco, sabe? Isso, ele ficou grotesco. Fora da caixa, assustador. Ficou bem assustador. Ele virou um mutante ali, pode-se dizer, né? Ele é um mutante ali. Algo um pouquinho distante de um mutante líder da vida? Não, totalmente. Não, é bem diferente. Uhum. Mas aí também vem A Mulher Gato. Tem a Michelle Pfeiffer. Aí é um caso à parte, porque ela ficou maravilhosa. Uhum. Uma das melhores, vamos falar assim, melhor adaptação? Não, eu acho que ela é única. Assim, falar de se comparar, eu acho que ela é única porque a questão do uniforme, a sensualidade que ela passa ali no filme, eu acho que funcionou bem. Uhum. Só que aí o filme foi vendido para criança também. Sim. Então ele acabou sendo mais violento, sendo mais sensual do que poderia ser por ser vendido para criança também. Então ele teve, a crítica veio pesada em cima dele por causa desse ponto. Por isso que entra o Val Kilmer, troca diretor e o Tim Burton sai fora de cena. Tudo que é filme de super-herói passa por essa vertente, né? Vertente de direitos, né? Até mesmo por conta da queda em cima, né? Da crítica em relação... porque assim, no quadrinho tem um pouco mais de liberdade. Uhum. E eles conseguem explorar mais isso. Só que aí no cinema eu acredito que não dê por causa do cenário que, por exemplo, o Batman ele é conhecido, mas para todo o público, só que a criança vai querer ir lá assistir também. Uhum. Então eles têm que saber dosar a mão ou colocar a classificação. Um exemplo, você pega Deadpool, vai criancinha, mas não é pra criancinha. Não é, de fato. Que é igual, tem um camarada nosso que ele faz o cosplay Deadpool, chega a criancinha de 6 anos, e o Deadpool, ele até brinca. Você não deveria me conhecer. Exatamente. Eu já até mesmo fiz uma festa de aniversário, onde eu fui contratado para ir de Homem-Aranha, fui de Miles Morales, só que chegou lá e, devidamente, o garotinho, o menino, ele tava fantasiado de Deadpool. Eu fiquei um pouco assustado, mas... porque ele assistiu o Deadpool dos cinemas. Sim. Foi apresentado nos cinemas. Não os filmes... Ali, aquele que começou, se não me engano, em 2016, acho que foi o primeiro Deadpool. Acho que foi. Um pouquinho mais pra frente, mas acho que mais pra frente. 2016 e 2017, por aí, né? Nem pegada. Acho que 2016 foi Guerra Civil, em si, que veio aos cinemas. Mas aquele Deadpool ali não era aquele, mas aquele que foi apresentado em Deadpool e Wolverine. Sim. Que tinha uma vibe mais cômica em si, por conta da interação entre os dois. Até tinha. Só que não era algo tão escrachado quanto era em Si a Liberdade nos filmes anteriores. Mas, de qualquer forma, era um filme pesado. Com certeza. Tanto para violência como pelo roteiro em si, né? As falas, as atitudes. É errado? Não acho. Só que tem que ter sua classificação ali, porque tem certas coisas que para criança não dá certo. Exatamente. É muito importante, no caso, a gente se adequar, principalmente em qualquer mídia, né? Seja ela filmes, jogos, animações, atenção à classificação indicativa, porque de fato não tá ali. Igual, tem muita animação no Batman para criança que é muito massa. Tem uma que acho que é na minha de 2010 que fizeram, que tem um Coringa meio. Ele é totalmente meio biruta, assim. Isso, que tem um cabelo grande, verde. Acho que eu sei. Passava na televisão. Uma camisa de força, passava no SBT, se não me engano. Sim. Eu acho sensacional. Até a Liga da Justiça, que às vezes eles traziam alguns temas
mais sérios, Sim. funcionava tranquilamente para criança. E era tranquilo, existiam cenas de combate, ou até mesmo cenas de luto, né? Principalmente quando tem quando o Superman ele é mandado para uma outra realidade, ele é mandado para um outro tempo. Agora eu não vou lembrar especificamente para onde ele foi mandado, mas ele foi mandado por meio do canhão do Senhor Brinquedo, acho que é o nome daquele vilão do Superman. O Superman some, aí todo mundo acredita que o Superman morreu, e aí tem aquela cena formidável do Batman, ainda enquanto todo mundo tá fazendo memória do Superman, vivenciando o luto, o Batman ele tá não aceita, procurando alguma solução, e aí é onde ele tem um dos melhores diálogos ali, onde ele praticamente confessa pro Superman, no túmulo do Superman, de que você me fez aprender que a justiça às vezes não precisa vir necessariamente das trevas, cara. Cara, não, é formidável. É lindo. Aquela animação é muito, muito boa. E também pega, tanto nessa época, quando lançaram Batman Animation, que foi passado no SBT, meados dos anos 90, sensacional, com glorioso Márcio Seixas dublando. A dublagem. Esse foi o primeiro dublador que eu entrevistei, cara. Aquele grave, cara, maravilhoso. É uma pessoa maravilhosa, gente boníssima. Quem sabe um dia teremos ele aqui, né? Márcio Seixas, queremos você aqui. A gente... Foi meu primeiro evento que eu fiz, e a gente conseguiu trazer o Márcio Seixas, foi sensacional, cara. E conversar com ele conversando assim com a gente, quando ele fala versão brasileira, Herbert Richards. Nossa, foi sensacional, cara. Nostalgia pura, entendeu? Foi muito massa. E essa animação também, eu acho que ela deu uma continuidade, que ela tem um pouco a vibe dos filmes de 89, 92, e ela continua essa vibe um pouco mais sombria, mais séria, que seguiu um pouco os traços para Liga da Justiça, depois que veio meados dos anos 2000. E dessa animação que você trouxe aí desse Coringa com a camisa de força, era uma animação que eu gostava bastante, e foi uma das primeiras que a gente viu um confronto entre o Batman e literalmente o Drácula, cara. Cara, é descomunal. Tem essa HQ também, que é bem bacana. Assim, o Batman, ele tem umas histórias atemporais, assim. Tem o Batman contra o Jack Stripador, tem várias Batman 880 e alguma coisa, eu acho. Porque afinal era o carro-chefe da DC, né? Então, poxa, os caras... Não, eles torceram ali para explorar o máximo desse personagem, porque tem várias HQs, como se fossem mundos paralelos, assim, histórias soltas, que funcionam muito bem, cara. Sim. E fora a estética que eles trazem, consegue aprofundar essa parte mais sombria. Funciona legal pra caramba. Tinha também a animação do Batman, Brave and the Bold, né? Os Bravos e os Destemidos. Tinha uma animação que, inclusive, passava bastante no SBT, cara. Os Bravos e os Destemidos, que tinha aquela estética do Batman, onde a roupa dele, ao invés de ser preta, ela era azul, e aqui na parte frontal do rosto... Aí eu já não peguei essa época. Foi depois. Eu peguei um pouquinho. Foi depois. Né? Eu lembro de ver alguma coisa, mas aí já não é mais da minha época, que eu estava acompanhando as animações. Mas é o que eu te falo, funcionava muito bem para as crianças. Sim, inclusive esta HQ, né, Os Bravos e os Destemidos, essa animação, ela há de ser adaptada para o cinema. Assim, inclusive a DC atualmente estão aí na procura do novo Batman. Que assim, a DC nos cinemas, infelizmente, ela é um futuro incerto, né? Sim. Porque o que acontece? Beleza, lançaram o Superman aí, colocaram um monte de coisa lá dentro. Umas coisas funcionam, um fanservice. Esse Superman é legal. Tem seus altos e baixos, mas é o que a gente sempre fala. Se conseguir adaptar um roteiro legal, ele tem futuro. Mas pelo caminho que a DC tá andando, não sei não. Tinha até uns rumores, né, do Alan, acho que é o Alan Ritchson, né, que poderia ser o novo Bruce Wayne, né? Eram apenas rumores. O Alan Ritchson é o mesmo lá da série Richard.
Aí eu acho que funciona, porque, por exemplo, ele seria um bom Batman no estilo Cavaleiro das Trevas, mas eu não sei se é isso que essa DC tá procurando. Acredito. Eu também acho que não. Falaram do filho do Clint Eastwood. Também tem aquele ator, só que agora ele já tá mais velho, eu acho que eles não usariam ele, que eu acho que ele daria um ótimo Bruce Wayne, e também um Batman. Que ele fez Mad Men. Qual? Ele fez a série Mad Men, que é da... Mad Men, não sei agora. Peraí que ele fez outros papéis. Uma coisa, a edição de jogos. A edição coloca a imagem dele aí. Depois, a imagem do cara aqui. É esse cara aqui, ó. O editor ficou contente. Não, vamos até encontrar esse trecho aqui. Aí eu acho que daria um ótimo Bruce Wayne, só que ele tá mais velho agora. Também acho que não. Já passou o tempo dele. Eles vão procurar um ator mais jovem, mas ele como Batman, esse ator que você falou, cairia muito na estética igual. Eu gosto muito da estética de Batman do Ben Affleck. Porque ficou aí então polêmica, porque o Mumuzaga não gosta do Ben Affleck. Não é que o Ben Affleck seja ruim. Eu gosto da estética dele como Batman. Sim. Não ele como Bruce Wayne. Como Bruce Wayne, então, eu acho que não. Mas como Batman, a estética como Batman funcionou. É que falar que os solteiros dele. Isso. Ele merecia um filme solo bem feito. Entendeu? Que aí eu acho que ele teria futuro. Porque a estética dele, ele mostra um Batman maior. O ápice da capacidade do Batman, assim, porque principalmente no filme o Batman vs Superman, literalmente ele é um pouquinho não, ele é muito bruto. Ele dispara um gancho numa caixa e ele num braço só, uma caixa de madeira enorme, ele, poxa, e o Batman ensina em sua capacidade, ele faz isso, de fato, o Batman faz. E ali ele mostra o Batman bruto, ao ponto de enfiar um bandido dentro de uma caixa como essa. E aí, na minha visão, ele ultrapassa alguns limites que o Batman, ele não ultrapassaria. Sim, aí a gente entra nesse ponto. Então, ele era mais violento, então talvez ele não... acho que não foi só por isso que ele funcionou. Ele poderia continuar nessa vertente mais violenta que entraria na mesma pegada do Superman da época. Sim. Do Henry Cavill, que era um Superman que muita gente criticava porque ele passava de certos limites. O problema não é necessariamente a violência, que é algo que esse Batman, o Batman do Ben Affleck, sim, o Batman dos Bochechão, ele vivenciava, e também o Batman do Michael Keaton, que inclusive uma das polêmicas, né, era o Batman que mandava as pessoas para jogar no Vasco. Não, ele não é porque ele jogava as pessoas de cima do prédio que foi a queda, não foi? Não, cara, ele jogou. Inclusive a gente não comentou o detalhe, né? O detalhe do Coringa do universo do Michael Keaton. Maravilhoso. Cara. É o. Aí. O Iluminado, cara. Peraí que eu vou lembrar. Não, eu vou ter que pesquisar. É muita informação. É por isso que é sem roteiro, tá vendo, galera? A gente pesquisa na hora, vai acrescentando as informações para deixar o vídeo mais completo. Ele é muito massa, cara, porque, por exemplo, assim, ó, aquela cena que tem é bem marcante para mim, porque eu assisti várias vezes a cena que ele cai no tambor de ácido, depois. Aí ele volta lá, o médico falando, eu fiz o meu melhor. Aí ele começa a dar aquela risada que entra na alma, assim, aí mostra ele mesmo. Jack Nicholson. Meu Deus, que pecado eu ter esquecido. Pelo amor de Deus. Que pecado. Mas, lembramos aqui, tá tudo certo. O Jack Nicholson, ele foi fenomenal nessa apresentação. Então, muita gente ficava comparando ele com o Cavaleiro das Trevas. Sim, e principalmente essa vibe, cara. Vira aí, ó. É essa vibe. Sim. Ele passou essa vibe, que eu tenho certeza que foi HQ de referência para ele tá passando isso. Tem uma cena que ele faz praticamente quase essa mesma cena da capa tirando foto. Porque ele entra dentro do museu. Ele tira a foto aqui, e joga tinta e começa a fazer as coisas. Ele é caricato, ele brinca, mas ao mesmo tempo ele apresenta a loucura, a alucinação em si do
do personagem. E que também, de certa forma, ele é até referenciado em muitas animações, principalmente de Jovens Titãs em Ação. Tem um episódio do Mutano, o Cyborg, eles estavam imitando alguns Coringas, né, e imitaram o Coringa do Jack Nicholson. E, principalmente, tem a referência dele, e também uma referência ao Coringa e o Piada Mortal, na série Gotham. Sim. A série Gotham, ela, assim, ó, eu assisti ela toda. Eu também. Que é aquela coisa, a mesma coisa, ela foi na mesma pegada que Smallville, eu acredito. Uhum. Porque passa todo o tempo, não tem Batman. O Batman aparece quando acaba. Mas também mostra a adolescência do Bruce Wayne. Só que é o erro de toda a série, né? Eles quiseram trazer todos os vilões do Batman Antes do Batman. Que aparecem todos, praticamente. E versões do Coringa que vai aparecer quando o Batman tá bem mais velho. Porque aí, beleza, ele virou o Batman. Mas não sobrou nada. Uhum. Não sobrou nada. Que no caso, se não me engano, é o Jeremiah, né? Sim. O Jerome e o Jeremiah são dois irmãos gêmeos, só que um desses é maluco, o outro tava praticamente escondido. Aí o irmão que é maluco, ele vai jogar no Vasco. Ele, o Gordon não consegue salvar ele caindo do prédio. Depois ele é ressuscitado, ele volta mais maluco das ideias, traumatiza o Bruce Wayne, e aí ele deixa depois uma armadilha pro irmão dele. O irmão dele acaba inalando o gás do riso e vira o novo Coringa, cara. É uma loucura. E dentro de tudo isso, só para poder chegar no final, a gente vê o Coringa que estava ali de cadeira de rodas, estava ali no Arca, né? Só esperando. Quando ele escuta a probabilidade de que o Bruce estava de volta na cidade, então ele pensa, não, meu arquinho volta de volta. Mas é o que acontece no Batman Cavaleiro das Trevas. Uhum. Ele estava lá, catatônico. Aí, quando o Batman retorna, ele volta. Porque é aquela polêmica, né? Aquele impasse. Ele fala que não tem. Um dilema nele que não tem por que ele existir se não existir o Batman. Uhum. Então. E se o Batman aposentou, de que vale ele? Cadê a diversão? Isso mesmo. Aí, tanto que aqui ele passa dos limites e acaba matando o Coringa. Spoiler pra quem nunca leu. Não, aqui é um outro Batman. Outra coisa, maravilhoso. Quem nunca leu, ótima leitura. A gente vê, no caso, um embate entre o próprio Batman e o Coringa. A gente vê um embate do Batman contra o Superman, que praticamente está ali e virou uma arma do Estado, né? Uma arma dos Estados Unidos. A gente vê um conflito entre o Batman e o mutante líder, né? Para, digamos que, cativar e mobilizar as gangues de Gotham, né, a seguirem apenas... Tem uma animação em 2 partes do Batman Cavaleiro das Trevas. Excelente adaptação que a galera pode tá assistindo para entender mais sobre essa HQ. Adaptação fenomenal. E tem aquela cena, você não tá entendendo. Isso não é uma poça de lama, é uma mesa de operação e eu sou cirurgião. Fenomenal. Agora vamos de polêmica. Agora Batman Forever, Batman eternamente. Aí eu acho que o que eles mudou o diretor, mudou o ator, foi o Val Kilmer. Que aí também causa uma polêmica, porque o Bruce Wayne era caracterizado sempre cabelos escuros, tudo, vem o Val Kilmer loiro ali, mas trazendo essa seriedade do Bruce Wayne em algumas partes. Só que aí mudou tudo, aí o diretor mudou, trouxe mais cor, trouxe a parte... Tentou trazer um pouco mais a parte da comédia, tentando resgatar um pouco dos anos 60. E aí ele foi em quem pegou ali pra interpretar o Charada, foi no Jim Carrey. Jim Carrey, que aí foi legal. Que assim, eu gostei na época, porque, é aquela coisa, a gente criança... Foi cena bacana, velho. Era legal. Funcionou. Tanto, é a mesma coisa que a gente fala que a gente vai falar do próximo. Mas que tem coisas escrotas também. Mas assim, ele saiu totalmente da estética que a gente viu do Michael Keaton e deixou para trás aquela parte mais gótica, tinha algumas referências,
só que foi pra parte da comédia, totalmente. Sim. E do exagero. E tanto com Duas Caras. Nossa, o Tommy Lee Jones ali, pra época isso assistido era legal, mas hoje em dia não tem a vertente, né, de que, porque, poxa, agora me fugiu o nome do Duas Caras, o nome real dele. Ele era chamado de Duas Caras. Harvey. O Harvey em si, ali no filme, ele não é meio que alguém com uma dualidade. Ele não existe. Ele foi jogado ali. Ele foi jogado. Por exemplo, ele é o Duas Caras, ele tem metade de uma cor e metade da outra. Mostra bem rapidamente como ele se tornou, que ele estava no tribunal, um vilão, um ladrão ali, jogou o ácido na cara dele, pronto, virou Duas Caras. Exato, aí a gente vê depois o que ele faz. Ele tem uma dualidade, de certa forma? Não, ele pega 2 taças assim de champanhe e ele bebe uma em cada lado. É como se cada um dos lados fosse de forma individual, mas eles são exatamente a mesma pessoa, entende? Não tem nenhuma loucura. O cara é só um líder do submundo do crime em Gotham que tá ali atuando junto com o Charada, entendeu? E quem devora o filme praticamente é o Jim Carrey. Sim, ele que... eu acho que ele assume esse papel para chamar a atenção, porque aí tem aquela virada, a interpretação exagerada do Jim Carrey, que a gente já conhece da época de outros filmes, e ele levou tudo isso para lá. Que eu acho que funcionou em partes. Tem aí aquela coisa para vender boneco, vender brinquedo, tem Batmóvel, tem submarino, tem avião, tem de tudo lá para vender brinquedo, logicamente. Mas funcionou. Se eu não me engano, esse aqui é de lá. Sim. Ou é do próximo, talvez. E eu acho que é do próximo. Do Clooney. Clooney. Eu acho que é do Clooney. Bom, a gente vai chegar nele. Mas estamos chegando. Um adendo interessante, apesar de que foi carismático pra época, um charada, né, dentro desse filme do Batman, do Jim Carrey, né, o charada do Jim Carrey, mas aquele que é apresentado em Gotham, eu gostei, cara. Sim, em Gotham é legal, porque você vai vendo a construção, porque lá ele é um pesquisador, um investigador forense, né? Isso. Então, o perito. Sim, o perito forense. E ele ali, digamos que ele vai tendo uma certa persona que meio que vai conversando com ele e dizendo que você merece mais reconhecimento, a sua mente é muito genial, a sua mente é muito formidável, é muito inteligente para esses meros mortais. Eles não são capazes de decifrar as mínimas informações presentes, né, em uma cena de crime. Você consegue. E até mesmo você consegue propor algo que eles nunca vão encontrar a resposta. Aí quando aparece, de fato, alguém, né, que é capaz de decifrá-lo, então meio que aí vai criando aquela certa obsessão que ele tem. E que, inclusive, o Charada, ele não é um dos meus vilões favoritos do Batman, mas é um dos que me deu mais raiva, no sentido de que, primeiro, o Batman Arkham Knight... eu acho que ele ganha destaque, tanto no jogo, que foi acho que uma pegada que eles tentaram levar para o filme novo, o último filme do Batman. É muito bom. Que é muito bom, eu gostei em si, essa pegada, que funciona muito bem. E dentro do videogame, cara, até hoje, eu não me orgulho disso, eu não consegui encontrar todos os troféus do Charada no Batman Arkham Knight. Não consegui. Zerei o jogo de cabo a rabo, joguei com as DLCs, joguei com o Robin do Tim Drake, joguei com o meu Capuz Vermelho, fiz ali joguei até a Arlequina, joguei com todo mundo, mas não consegui liberar o protocolo Skyfall, que é praticamente quando você completa 100% do jogo por conta das porcarias desse troféu. Né? Eu não consigo, sou limitado, não deu. E hoje em dia meu notebook não aguenta mais nada, então tá complicado para jogar. Mas foram várias adaptações que foram levando tanto dos quadrinhos quanto dos games, a galera foi bebendo para trazer pro cinema. Nessa aí do Eternamente, eu acredito que não usaram muita referência dos quadrinhos, mas eu acho que tentaram trazer um pouco do Adam West, porque como o Batman Retorno pesou a mão na violência, na sexualidade em si, eu acho que eles tentaram se afastar dessa vertente,
Aí depois perdeu a mão no próximo também. Isso que eu ia perguntar. Você acha que eles mantiveram a mesma vertente? Não, perdeu a mão. Perdeu o rumo total. Aí agora a gente pode entrar. Não, porque aí... Em 1997, hoje em Batman dia, e Robin. Se esse filme exibia aí no, sei lá, na televisão, eu sei que no passado no SBT, né? Acho que era no... SBT. Nas terças-feiras, né? Terça-feira à noite. Tinha terça-feira e tinha, eu acho que era sábado à noite tinha as estreias. Eu não lembro se era sexta. Cine Belas Artes? Não lembro agora. Era outro. Tinha um que era de sexta-feira, que eu acho que era esse, sexta-feira à noite, eram os lançamentos que tinham do ano. Toda sexta-feira via um filme novo. Filme inédito, vinha da SBT. Mas, cara, esse filme, se ele fosse exibido hoje em dia, cara, ele teria que vir com, sabe, aquele efeito de borrado em cima, assim, pra não mostrar alguma coisa. Não. Não, na abertura do filme, na hora que eles começam a colocar o traje, é desnecessário, né? Desnecessário. Então, primeiro, foca os Batmamilos. Chegamos nesse ponto. Mamilos! O editor coloca o meme aí. Mamilos são muito polêmicos, né? Esse é das antigas. Mas, cara, pra quê? Não, aí é o que eu falei. Aí eles perderam a mão. Aí pesou a mão pro exagero total e desnecessário. Eles tinham tudo isso pra fazer um bom filme em si. Porque... Bons atores, né? Poxa, o Clooney tava ali, entendeu? Sim. O Clooney tava ali... Agora eu não lembro se... A Era Venenosa também, puta atriz. Exato. Aí tinha ali o Arnold Schwarzenegger como Mr. Que assim, como ator é mais ou menos, mas ele tava super em alta na época. Sim, poxa. E ainda mais a caracterização dele ali, e lógico que estavam feitos para vender boneco, principalmente. Totalmente. Cara, toda a vertente. Mr. Freeze. Até o bate-cartão. Vamos decupar ele. A gente começa ali no início, quando vai apresentar os dois personagens, eles vêm correndo contra a luz. Não, primeiro eles precisa ir ali na Batcaverna. Aí começa a colocar o traje. A luva, a bota, que não sei o que. Aí coloca a calça, dá aquele close nos glúteos. Sem necessidade nenhuma. Pra quê, né? Aí depois, os mamilos polêmicos. Aí os dois correndo contra a luz e vai. Aí começa. Eu acho que... Não sei o que o diretor tá pensando naquela época. E também, ele tinha algumas representações ali, foram muito boas. Sim. A gente viu a interação dos dois, aí teve a mudança de traje lá pro final, onde eles pegam um traje melhor em si. E aparece até a Batgirl. Exato, entendeu? Então, poxa, é épico, é formidável. E pra época em si era bacana de se ver. Mas hoje em dia... Quando eu assisti, eu achei o máximo, achei sensacional. Total. Mas hoje em dia, cara, a gente vê o quanto que um personagem que foi o responsável, e digamos que uma das primeiras vezes, né, de incapacitar o Batman com tanta força, inclusive a gente tem até aqui, ó, a referência a respeito da queda do morcego, foi usado muito toscamente nesse filme. Cara, sabe quem me lembrou? Eu não sei se você vai lembrar desse filme, Double Dragon, que foi muito famoso no fliperama. Sim. O Abobo. Que ele fica gigantesco assim, lembra dele? Então, me lembrou ele, porque ele... Assim, a máscara ficou legal. Sim. Assim, ficou parecida, não porque ficou legal, né? Mas... ficou parecida, tinha os tubos do veneno, tudo, mas não funcionou. Ele virou só um capanga. Sem importância sem nenhuma. Personalidade. E apesar de que no próximo filme esse que a gente vai comentar, no próximo universo, né? Porque o próximo filme ele aborda um outro personagem. Inclusive foi uma ótima representação. Mas quando ele volta a aparecer de novo nos cinemas, ele tá sem uma das suas principais características. Só que ele vem extremamente bruto. Ele vem com personalidade. Sim, que aí nesse universo que a gente vai falar no próximo aí, o diretor ele pegou e foi mais para a parte realista da coisa. Sim. Que funcionou muito bem, porque ele veio na era dos anos 2000 ali, que
tivemos X-Men, Homem-Aranha, E algumas principalmente depois, adaptações. 2002 foi o primeiro filme do Homem-Aranha. Sim. O primeiro filme do Homem-Aranha. Aí vem 2004, o segundo. E aí, poxa, agora, cara, o Batman tá aí, o Batman A DC sempre tentando correr atrás do prejuízo, né? Uhum. Porque a Marvel, querendo ou não, sempre saindo na frente e só que aí ela correu atrás. Sim. Porque aí foram 3 ótimos filmes, Uhum. no meu ponto de vista. O terceiro tem suas polêmicas ali. Sim, tem mas algumas mudanças. Eu queria ter visto mais desse Batman, Uhum. mais filmes. Mas aí encerrar o arco ali, beleza. A gente já pode até mesmo ir para o assunto agora a respeito do filme de 2005, né? Batman Begins. Esse foi o primeiro Batman que eu fui assistir nos cinemas. Rapaz, cara. Batman Begins. E ele traz, eu vejo em si alguns problemas, mas o diretor, ele que inclusive esteve recentemente nos cinemas, Christopher Nolan, como você disse, ele trouxe uma vibe mais pé no chão, algo mais humano, algo que se o Batman existisse aqui de fato, como ele seria, digamos que na realidade. Ele tentou trazer algo assim, não, seria possível alguém se tornar o Batman. Logicamente, sem limite de dinheiro, dinheiro infinito, assim, ele vai indo. Mas eu acho que funcionou muito bem e a galera abraçou muito bem essa estética que ele trouxe. Funcionou, tem as suas partes sombrias, Sim. Voltaram mais para a realidade, que eu acho que aí sim teve referências de Batman no 1, que é o Batman ali nos seus primeiros anos de como Batman, com erros e acertos, testando o uniforme, o que funciona e o que não funciona, que apresenta muito nesse Batman. A cena onde ele entra em contato com o Espantalho pela primeira vez, interpretado pelo Cillian Murphy, que retorna depois no futuro em si para Oppenheimer, né, com o próprio Christopher Nolan. Mas quando ele entra em contato, ele sofre ali os efeitos do gás do medo. A cena do Bruce praticamente relembrando quando ele caiu no poço, relembrando ali dos morcegos, e ele caído ali no meio da chuva, ligando pro Alfred, cara, e tipo, Alfred, me ajuda, e ele ali alucinando, praticamente como uma criança, ele tá ali numa roupa tática, escura, com máscara, e ele tá ali em estado, praticamente, um estado de alucinação total, e era literalmente uma criança no corpo de um vigilante, cara. Aquela cena, quando eu vejo ela, me dá uma dó e uma tristeza muito grande, cara. E é literalmente alguém que passou por todo um treinamento, está agora colocando em prática o que ele aprendeu com a Liga das Sombras, mas praticamente tem um momento de falha. E para ele não vivenciar aquela mesma sensação, a gente vê o quanto que o personagem amadurece no decorrer do filme. Sim. Não, ele vai se adequando, aprendendo com os erros, né? Que ele vai tentando trazer isso que ele aprendeu na Liga das Sombras. Aquela luta com o Ra's al Ghul no gelo é fenomenal. Sim, cara, é um aprendizado. A estética toda, as lutas dentro, que tem uma galera que fala que ele luta com os cotovelos. Uma dessas galera aí, essa galera que fala sou eu. A galera. Porque, poxa, parando pra pensar, esse Batman ele sofre de uma mesma condição que o Batman do Keaton tinha. Sim, no primeiro filme ele também não conseguia mexer no pescoço. Ele não conseguia. Então, o fato dele brigar com os cotovelos é porque ele literalmente projetava o corpo e literalmente era mais contra-golpes, necessariamente, que aconteceu. Mas lógico, as cenas eram formidáveis. Principalmente a primeira aparição do Batman em si, que eram lá naquelas docas, né? Onde praticamente o líder ali do crime tá lá na limusine, os caras estão ali pra fazer ali o Falcone. O Falcone, né? O Falcone tá ali pra ter um intermédio, aí tem ali uma pessoa que representa ele, e aí as luzes vão estourando, aí pouco a pouco os capangas vão sumindo, aí o cara metralhando tudo que é pra cima. Onde você está? Aqui. Aí ele de ponta cabeça, literalmente de ponta cabeça. Cara, muito bom, sensacional. Mas que diabos é você? Estoura o vidro assim da claraboia do carro, aí puxa o cara. Sou o Batman. Muito bom.
Excelente, cara. Excelente. Aí ele elogiou o casaco do cara que no passado ele deu o casaco antes dele sair na peregrinação dele, cara. Easter eggs. Cara, esse filme, ele é bom, né? Ele cumpre o propósito dele. E o caos que eles fazem na cidade, tudo no primeiro filme. Gotham em si já é uma cidade suja. Sim, ela é totalmente dominada pelo crime sujo ali. E o Espantalho eu acho que ficou maravilhoso, cara, por causa da estética dele e o jeito que ele foi apresentado. E o ator também não fica nada pra trás. E o Cillian Murphy, praticamente, ele ali, como alguém para designar se uma pessoa é maluca ou não, ele era uma arma muito bem utilizada pro universo do crime de Gotham. Porque se eles queriam livrar alguma pessoa... ia jogando no arca. Joga no arca ali, aí o arca não controla, entendeu? Tipo, solta um gásinho na pessoa que esse cara é maluco, não tem que jogar não para condenar outras pessoas do alto escalão, mas aí, por meio do gás e somente uma máscara, o cara ele controlava pessoas, velho. E aí, casando com a questão de uma coisa que já me impressionava. Pra época eu não entendia muita coisa. Não entendia muita coisa. Mas no futuro, quando eu parei pra pensar, num primeiro filme vai ser apresentado tanto o Espantalho e o Ra's al Ghul, literalmente o Ra's al Ghul, o cara ali do... Como chama? O Poço... De Lázaro. Isso, o Poço de Lázaro. O cara do Poço de Lázaro, entendeu? O cara que treinou o Damian Wayne. Sim, já estamos... Já indo pro futuro, já. Entendeu? Já indo pro futuro. Esse cara, ele é o vilão dali. E aí a gente vê também um ponto bem interessante até mesmo do Batman. Esse Batman, ele não mata. Ele não mata. Só que aí dentro do contexto do próprio Ra's al Ghul em si, que é alguém que dentro dos quadrinhos é alguém que sempre volta dos mortos, lá no final praticamente onde ele vai ter aquela colisão do trem com o prédio, aí ele diz o seguinte: eu não vou matar você, mas eu não tenho que te salvar. Essa cena e ele saindo voando, as cenas de voo, utilização da capa e toda a progressão que você vê dele dando os migué dele para poder ter as tecnologias ali. E lógico, o Fox, Lucius Fox, interpretado pelo grande Morgan Freeman. Não, fenomenal, cara. Sim, muito bom. Eu acho que essa parte do pescoço, se eu não me engano, do segundo filme eles brincam com isso. Sim. Eu vou conseguir mexer o pescoço agora? Não, agora dá pra fazer isso aí. Ele vai trazendo os aprimoramentos. Isso. Inclusive... aqui, ó. O nosso... o Trumbler. Isso. E esse, inclusive, tem um amigo que adoraria muito o Trumbler. Um abraço pro Sotarte. Ele tem um sonho de ter um Trumbler na vida. E teve até um jogador de futebol, se não me engano, que já acho que comprou uma versão, adaptação, uma réplica. Sim, cara. Aí, bom... Isso aqui é um espetáculo à parte dentro do contexto do eu achei que foi muito bem adaptado. Teria, não. Me lembra muito que o do Cavaleiro das Trevas não se compara, que é um tanque. Né? Mas me lembra um pouco. E uma coisa interessante, né? Fora a questão de que ele tá lá, né, no departamento de... Jogado lá no porão. Tá ali jogado no porão, eles criam as tecnologias, só que essas tecnologias, elas, dentro do contexto, dentro do que o Lucius explica, meio que o governo... Protótipos. Os protótipos, meio que eles não querem pagar valores bilionários para um soldado ter, porque de fato são tecnologias muito fora da caixa. Então, por se tratar das indústrias Wayne e literalmente é tudo do cara, então ele vai utilizando. E é bem interessante essa progressão. O Trumbler é um deles. E uma coisa que é incrível, ele foi projetado para construir pontes, literalmente. Mete bala numa estrutura aqui, cai, constrói ponte para o pessoal poder sair das situações. É um tanque de guerra, literalmente. Só que aí você vai imaginar que essa máquina aqui, no segundo filme, iria virar uma moto. Eu não imaginava. Surpreendeu muita gente. Surpreendeu bastante, cara. O segundo filme me surpreendeu muito, porque quando eu fui assistir no cinema, diferente de hoje em dia, que a gente é recheado de um monte de spoilers, é difícil de você... não, teve vazamento de não sei o quê. Você não sabe se é verdade, mas já tomou... Já foi tomando spoiler. Igual do Deadpool e Wolverine. Eu li um texto, eu falei... Depois na hora que eu vi no filme, eu falei... eu não queria ter lido isso, cara. Porque ali dá uma... Você ser surpreendido, igual eu fui no Batman Cavaleiro das Trevas, foi sensacional. Hora nenhuma... eu sabia que ia ter duas caras no filme.
Nenhuma. Não, eu fui totalmente sem saber nada. Eu sabia que ia ter o Coringa por causa dos posters. Sim, os posters. Aí, tipo assim, o Harvey tá ali, tá, ok. Aí foi participando, foi tendo ali a desenvoltura, mas aí o ponto do Coringa do Heath Ledger, que de fato é quem carrega e sustenta esse filme com uma força muito grande, é uma das melhores, ou se não a maior, a interpretação do personagem em si, como um agente do caos. Isso. Como agente do caos, ele traz uma versão de um Coringa ali que ele consegue testar o limite da sociedade. Exato. A testar o limite da sociedade, a sanidade, eu acho, de todos ali. Até onde você quer chegar para salvar alguém? Porque a loucura é como a gravidade, basta um empurrãozinho para literalmente você... E fala se isso não é um piada mortal da sua vida. A história do Arthur Fleck. Para você enlouquecer de vez, basta apenas um péssimo dia, entendeu? Basta apenas um único dia ruim para você literalmente se tornar uma outra pessoa. Então ele vai fazendo esses testes e inclusive a obsessão do personagem para com o Batman se dá nisso. O Batman é um ser incorruptível. É alguém que, apesar de que ele não quebra algumas regras, mas o Coringa força ele a quebrar a única regra que ele tem para poder se tornar alguém como ele e para mostrar, você não é tão diferente de mim, não. Você não é tão diferente desses policiais que são corruptíveis. Você não é tão diferente da máfia, que inclusive é uma máfia que foi totalmente acovardada no primeiro filme por conta do Batman estar na cidade. No segundo filme eles todos fazem encontros à luz do dia e a cena de apresentação do Coringa lá naquela cozinha. Não, quando ele chega lá, é incrível. Aí vocês dizem que minhas piadas eram ruins. Cara, a cena do lápis, cara, é totalmente, tipo assim, aleatório, do nada. Vamos fazer os lápis desaparecer, catou o capanga do cara, beleza, deitou o cara, sumiu o lápis. Okay. Entende? Aí, esse Coringa, totalmente aleatório, e é um cara que, mesmo eu trago um pouco disso da minha vida, de não fazer muitos planos, não faço, porque o Gordon faz planos, os tiras fazem planos, entende? E eu quero mostrar para essas pessoas que fazem planos que elas estão praticamente totalmente erradas. E ele pega o Cavaleiro Branco de Gotham, que era a figura política que traria uma símbolo de esperança da Gotham, e ele corrompe. Entendeu? E por mais que ele não tenha conseguido fazer com que o Batman ele viole as regras dele, por mais que ele não tenha conseguido provar que as pessoas eram ruins, ao ponto de que dois navios, um navio tá cheio de bandido e o outro navio tá cheio de civis. Lógico, tem dinamite em ambos, né? Tem explosivos, né, em ambos. E aí a questão, eles cometeram crimes, eles estão errados, vamos explodir eles. Porque se ninguém explodir ninguém, ele vai explodir nós dois. Entendeu? Então, poxa, a gente tem que eliminar. Só que ninguém conseguiu fazer isso, mostrando que a ideologia do Coringa, o pensamento dele está totalmente errôneo. Mas aí, por mais que ele tenha perdido, no fim ele ganha. Ele ganha, porque ele corrompe a imagem do Cavaleiro Branco de Gotham, que é o Harvey, era a promessa. E ele, principalmente, acaba jogando nas costas do Batman uma responsabilidade que não era dele. Porque o Batman, de fato, nunca matou ninguém. Só que ele acaba carregando esse tipo de um assassino. Aquela cena que ele recebe a informação e sai desesperado para chegar em tempo de resgatar a Rachel. Meu, a hora que ele chega e vê que é o Harvey, não! Você devia ter ido salvar ela, que não sei o quê. Porque você veio atrás de mim. Isso. Nossa, chega a arrepio. É emocionante, cara. Essa trilogia, ela conseguiu dar uma profundidade, trazer emoção, qualidade de roteiro e filme, que tá deixando muito a desejar daí pra frente. Sim. E aí, agora pulando, pra gente não estender muito, mas pulando pro Batman, o Cavaleiro das Trevas ressurge em si que... Voltando só um ponto. O final. Sim. O final desse filme, quando o Harvey vai lá, sequestra a família do Gordon e começa a questionar ele ali, cara, trazendo aquele pânico por causa dos filhos ali, ameaçando os filhos dele, e chega o Batman ali e o Harvey acaba morrendo. O final desse filme, cara, quando o Harvey leva a família do Gordon, onde a Harvey morreu,
Cara, ali ele começa a ameaçar os filhos do Gordon, aquela cena ali causa desespero, angústia. Inclusive o local ele tá em praticamente destroços, né? Foi uma explosão, né? Onde, se não me engano, a Rachel estava em vários tonéis de gasolina. Isso, ela tava praticamente só o esqueleto do prédio ali. Aí para salvar, aí ele começa a fazer roleta russa ali com as crianças, com o Gordon, com ele. Aí aparece o Batman e ele acaba caindo do prédio e faz de Vasco. Sim. Aí o Batman, aí vem aquela frase maravilhosa, né? Ou você vive o suficiente, ou você morre como herói, ou vive o suficiente para se tornar o vilão. Que aí eles falaram, não, a Gotham não vai perder o seu Cavaleiro Branco. Coloca a culpa em mim porque eu aguento. Eu posso ser os dois. Eles vão ir atrás de você. Pode mandar todos atrás de mim porque eu aguento. O Batman, ele não é o herói que Gotham merece, mas ele é o herói que Gotham precisa no momento. Então, ele aguenta, ele abraça essa responsabilidade. E o discurso do Gordon, depois no final, onde a gente vê o Batman fugindo, o filho dele pergunta, pai, por que ele tá fugindo? Porque nós temos que caçá-lo. Mas ele não fez nada. Não, mas ele precisa, porque ele aguenta, porque ele é o herói que Gotham merece, só que não merece ainda, por conta dadas as circunstâncias, porque o Batman ele preza, o que antes ele era um sinal de esperança, de inspiração para muitas pessoas. Afinal, no início do filme a gente via pessoas ali que queriam fazer justiça com as próprias mãos, trajadas de Batman, pessoas ali que olhavam a figura do morcego, alguns tinham relutância, porque, poxa, ele ultrapassa, ele viola algumas regras, só que ele faz um bem enorme para a cidade. Não é à toa que os crimes até mesmo reduziram, o crime organizado, os chefões do crime de Gotham se reuniam de dia, porque é um horário que o Batman não atuava. Só que essa situação foi praticamente totalmente invertida, porque agora ele não é mais um herói, ele é um assassino, segundo o que foi colocado. Então agora nós temos que caçá-lo. Então ele é o herói que Gotham merece, um herói cuidadoso, um protetor cuidadoso, um cavaleiro das trevas. E o final, ele em contraste da luz, a moto, e sumindo ali no horizonte, cara. Isso é muito bom. E a cena da moto nesse filme, pelo amor de Deus. É muito bom mesmo, cara. E indo pro próximo filme, o Batman Cavaleiro das Trevas ressurge. Também, assim, ó, ele tem muitos pontos bons, só que ele deixou muito... Eu acredito que ele deixou muita ponta solta, porque, por exemplo, ele teve muitas referências de coisas que poderiam se tornar no futuro, só que a gente não viu esse futuro. Por exemplo, ali mostrou um Charada que poderia surgir. Sim. Mostrou o Robin. Que eu acho que seria bacana ver. Porque, por exemplo, pensa numa situação de um Batman que meio que se afastou de Gotham e ele tendo que atuar no lugar do Batman. Isso já aconteceu. Sim. O próprio não, mas Dick Grayson, né? Isso, mas eu acredito não como... Eu acho que ele seria quase diretamente um Asa Noturna. Daquele ponto que estava ali, ele não se tornaria um Robin, pode-se dizer. Eu acho que ele entraria já como uma pegada de Asa Noturna. Porque esse era o nome de batismo dele, que eles contam, no caso, no final. Só que como seria essa adaptação no futuro é o que fica meio confuso. A menos que o Batman retorne para dar uma razão para o Robin em si, aí faria sentido. Mas se o Batman não volta, porque o Batman aparentemente ele tá aposentado, onde ele vai embora com a Anne Hathaway, vai embora com a Mulher Gata. E aí a gente teria talvez uma adaptação onde o Robin se tornaria o Batman. Tentaria ser igual ao morcego. Mas até mesmo nessa história existe um Robin, querendo ou não. Ou a gente teria talvez uma situação hipotética onde apareceria a figura de um Batman mais velho, talvez no futuro, ele assumindo essa postura e tendo, sei lá, alguma espécie de vislumbre, né? Porque afinal é um universo que, digamos que o Nolan tinha a liberdade dele ali para tomar alguns rumos. Sim. Por exemplo, a oportunidade de estragar o Bane, mas aí a gente teria, por exemplo, um Batman do futuro da vez, talvez. Eu acho que
Eu espero ver um dia uma adaptação dessa animação pro live action. Porque era pra acontecer, cara. Porque o Warner, seus miseráveis. Não, ele com certeza, porque a galera do Aranhaverso apresentou o projeto, esse projeto tá no YouTube, meu, maravilhoso. Cara, lindo o traço, as cores em si. O destaque de neon, tudo. Assim, é um universo super adaptável. Sim. É uma pegada Blade Runner, nessa futurista, assim, funcionaria muito bem. Sim, cara, era muito bom com a proposta. Bom, eu curti o Bane que é apresentado nesse filme, senti a falta, a saudade do Veneno em si, e que esse filme ele trouxe a capa, a inspiração da capa icônica, né, da queda do morcego, onde a gente vê literalmente o Bane quebrando a coluna do Batman. Eu acho que esse filme, ele peca pelo excesso de coisas. Ele colocou muita coisa ali. Sim. Ele colocou um deslumbre do Charada, uma origem do Charada ali, talvez, que poderia se tornar. Aí coloca o Bane, aí já uma breve adaptação da queda do morcego, que quebra e coloca ele lá naquele fosso. E aí descobre que o Bane ele não é necessariamente o vilão principal, porque não era ele que tinha saído do poço. Sim, aí entra a filha do Ra's al Ghul. Entra a filha do Ra's al Ghul no meio. Aí depois o caos em Gotham que solta todos os vilões. Aí o Espantalho volta. Muitos se falam que aquela posição que o Espantalho estaria era pro Coringa estar. Sim. Entendeu? Mas não sei se ele se deixaria seguir um roteiro, vamos se dizer. Eu acho que ele não funcionaria muito em grupo. Ele estaria mais na dele. Eu acho que ele roubaria a cena, talvez. Então, a gente não ter ele no filme por outros motivos. Dadas as circunstâncias. Foi por outros motivos, mas aí tem o Espantalho ali. Eu acho que ficou muita coisa. Sim. Aí o filme ficou meio que atropelado. Aí você acha também que o final do filme, principalmente, lógico, tá tudo um caos, mas ele ter se passado de dia, principalmente, em vista do tanto de coisa que estava acontecendo, não deu uma leve estragada? Eu acho que sim. Sim. Porque ele foge, aí fugiu um pouco da estética, né? Pra trazer que é o Batman, né? O vigilante noturno. Sim. O filme praticamente se passa quase 100% de dia. E isso, não só isso, né? Como eu te falei, é aquele conjunto de coisas que foi deixando, sei lá, é a mesma sensação que eu tenho no Homem-Aranha 3 do Tobey. Que a gente já conversou que não é um filme ruim, mas... Não é um filme ruim, mas colocou muita coisa. Aí certas adaptações não ficou legal, mas eu não gostei do Venom, daquele filme. Aí você pega... O Venom é magricela, né? Aí um exemplo, você pega a Mulher Gato, a Kanye Hathaway. Beleza. Pra realidade ali, funcionou. A gente fica com a Michelle Pfeiffer na cabeça. Tem uma adaptação de um filme solo de Mulher Gato dos anos 2000. A Halle Berry. Que é ótima atriz, só que é aquela coisa. Pra época em si, quando eu assisti, cara, era legal, eu gostava da Halle Berry. Então, mas o que acontece? É a mania. Ótima Tempestade, inclusive. É a mania de querer fazer filme de vilão solo. É igual, vamos fazer um Cara de Barro. Quem pediu? Ninguém pediu Cara de Barro. Eu assisti o trailer, aquilo me deu uma leve... Tipo assim, nossa, eu tô um pouquinho curioso pra ver como vai ser, entendeu? Porque vai ser uma de terror. Isso, beleza, vai ser um filme de terror, mas precisava. Cara, precisava do Cara de Barro, entendeu? Não, um exemplo, a série do Pinguim. Excelente. O Colin Farrell, cara. Colocou, deu profundidade no universo desse Batman novo. Que é o vilão principal. O vilão principal. Sim. A gente vê a ascensão do Coringa, do Pinguim dentro do contexto de Gotham e principalmente... E ele tomando o seu destaque pra se tornar o vilão do Batman. Aí mostra lá, ele com os trajes, tudo. Sim. Eu acho que deu uma profundidade. Aí entra aquela estranheza deles fazerem alguma adaptação do vilão sem ter o herói ali. Porque o que acontece? Fica aquele regaço todo em Gotham e cadê o Batman? Exato. Entendeu?
Sumiu, não tá ali. Mas aí a gente vai chegar lá, senão vamos voltar no Ressurge. Bom, a gente tava falando do final. Sim, o final. O final ficou meio, sei lá, tipo, Vingadores, assim, muita coisa, entendeu? Muita coisa Isso, tá acontecendo. Foi muita coisa acontecendo. Aí depois tem aquele deslumbre, beleza. Resolveu aquele caos. Foda-se, não vou ser mal Batman, eu vou dar um rolê. Vou embora com a mulher. Vou embora aqui e acabou. E você percebe que, bom, na minha perspectiva, é uma trilogia que é bacana, mas tem algumas falhas. Uma falha minha que ele deixa o deslumbre de um futuro que a gente nunca vai ver. Exato, esse é o ponto. Tem um outro ponto em si que está presente em todos os filmes, porque existe uma questão dentro do contexto da essência do Batman, que isso já vem de uma HQ onde tem o Batman, o Superman e a Mulher Maravilha. Aí, através do laço da verdade, da Mulher Maravilha, e eles obrigatoriamente têm que dizer a verdade. E eles se apresentam. Eu sou, agora meu nome é Kal-El, eu me chamo Clark, meu nome é de Terráqueo, sou o Superman. Eles se apresentam lá, eu sou Diana, Temícera e tal. Ok. Aí chega na vez do Batman para dizer, aí o que você espera? Ele vai dizer, meu nome é Bruce Wayne. Mas ele não fala, eu sou o Batman. Por quê? Existe uma explicação. Porque o Bruce Wayne, ele é a máscara. Ele é o disfarce perfeito para um vigilante que sai nas ruas de Gotham, entendeu? Sai combatendo o crime nas ruas de Gotham. Então, de fato, a persona real da pessoa do Batman é o Batman, entendeu? E o disfarce é o Bruce Wayne. Então, nesse filme, nessa trilogia, a gente vê esse ponto falho, que é uma questão de que, você já percebeu que no filme Batman Cavaleiro das Trevas, com o Heath Ledger, neste filme, o Bruce Wayne tem mais tempo de tela do que o Batman? Sim. Cara, entendeu? Não faz sentido. Dá aquela profundidade dele se apresentar como playboy, espalhafatoso, esbanjador, nas cenas de restaurante em si. Sim, eu compro um restaurante, pode juntar as mesas aí. Entende? Tem esse ponto. Isso vai além de brigar com os cotovelos, entende? Mas ele é um bom Batman que cumpre o propósito. Mas o final em si, e inclusive ele vai muito atrás da Rachel. O Batman, ele nunca sacrificaria a responsabilidade dele de cuidar de Gotham para poder ficar com uma pessoa. Entendeu? Não, agora eu tô sendo até mesmo um pouco crítico ao amor em si, um pouco cruel nesse coração aqui, apesar de ser gelado, ele é romântico. Tem aquela cena também do Alfred chegando, e o Alfred, quem faz a dublagem dele, é o glorioso Márcio Seixas. Chegando com a bandejinha, com a carta. Não, isso aqui é para outro momento. Ele não entrega pra ele porque Gotham precisa do Batman. Exato. Que personagem crucial, velho. Parte do que pro filme funcionar é porque a gente tem esse Alfred, cara. Esse Alfred em si foi incrível. Prestativo, muito bom, cara. A maior parte dos Alfreds em si que eram apresentar. Até o Alfred de Gotham, cara, ele funciona bem. Sim. Ele funciona. Eu não assisti a série que fizeram sobre a origem dele. Ele tem uma... Só dele, como que é o sobrenome dele? Tô ligado. Pennyworth. Tem uma série com o nome dele. Você não sabia? Não, eu acho que eu entendi, mas falei bobagem. Não acontece. Pennyworth. Alfred Pennyworth. Isso aí. Se não tivesse uma dessa no meio da gravação, não seria sem roteiro. Coloca um bip, cara. Coloca um bip quando eu falar um negócio aqui pra não. Entendeu? Olha o Julinho aqui, ó. Legal. Então, eu não assisti, mas falam que é muito boa. Não tá por dentro, não, cara. Depois eu vou procurar, te mostro. Mas e foi meio que o que deu origem a ela foi a série do Gotham. Não é com o mesmo ator, é que é ele mais jovem, né? Se passando na Inglaterra, se eu não me engano. Cara, perfeito, cara. Bom, a gente já deu uma leve pincelada em si no Batman do Ben Affleck em si, pra gente poder se aproximar dos últimos. Em si, o Batman do Ben Affleck tem os pontos da representação máxima da capacidade física do Batman em si, que de fato são boas, mas o roteiro acaba que lascando esse personagem em todos os filmes, né? Agora chegamos na polêmica demais. Assim, vou ser bem sincero, que até esse filme eu nunca tinha feito essa comparação.
que as duas se chamavam Marta. É a mesma coisa se chegar nos heróis da Marvel, nome e sobrenome com a mesma letra. Então, eu não tinha chegado nesse ponto, mas causou uma estranheza muito grande, cara. Porque não... ficou assim, beleza, pegou no íntimo do Batman ali, mas eu acho que Marta, sua mãe também é Marta, sua mãe é Marta. Cara, é quase equivalente de você beber água, sabe, você cozinha salsicha, assim, né, você tira... Ficou muito raro. Gole, entendeu? Sabe, pra quê? E também partindo do ponto que a voz do Batman nesse filme não é a voz dele. Ele utiliza um aparelho pra mudar a voz. Meu Deus do céu. Tá bom. É aquilo, assim, ó. Eu gosto muito da estética, visualmente, mas que a interpretação, as coisas, por exemplo, adaptaram porcamente o Batman Cavaleiro das Trevas, assim, da HQ, por causa da armadura, entre as outras coisas. A kryptonita sintética, né? Pra remover o Arqueiro Verde, que aí foi pivô em si pra ele derrotar o Superman dentro do contexto da HQ. Eles transformaram o Batman numa espécie de alívio cômico, principalmente nos filmes da Liga da Justiça. O Batman é um alívio cômico. Existe até mesmo com piadas com o Batman. A gente percebeu até mesmo umas ótimas animações da Liga da Justiça com os Titãs, que tem a cena onde acho que é o Superboy, não vou lembrar o nome da versão, que ele tava ali fazendo uma escoltagem do presidente dos Estados Unidos, que eu acho que era do Lex Luthor, alguma coisa assim. Não lembro se é do Lex, mas eles estavam escoltando, né? E o Superboy meio que tava na mesma frequência, né? Na mesma frequência que a Liga da Justiça. Aí chega lá como chama o Marciano, né? O John Marciano, e fala: garoto, sai da nossa frequência, só para membros da Liga. Mas eu faço parte da equipe da presidência aqui, então eu tenho que estar nessa frequência. E aí o Lanterna Verde, ele aparece, né? Projetando uma bazuca, tô com ele na mira. Ele fala: tô com ele na mira. E o Batman responde: por mim, pode atirar. Entendeu? Piada do Batman ali, mas sem perder a essência do Batman, sem perder a seriedade. Mas a gente vê o Bruce Wayne, principalmente, e um Batman sendo utilizado como alívio cômico, ele segurando o laço da verdade no filme do The Flash, cara, o laço da verdade, e compartilhando que... Não, foi na Liga. Não. Foi no filme do The Flash, uma porcaria também. E ele compartilhando que ele utiliza... Qual era mesmo que ele tinha falado, cara? Que ele é uma pessoa traumatizada e isso e aquilo, entende? Agora me foge, porque o filme é esquecível, cara. Eu tenho pavor de reassistir ele novamente. Mas o Batman, a gente vê situações muito vergonhosas, que o Batman verdadeiramente não passaria. Não. Toda aquela visão forte que a gente via dele, principalmente em Batman vs Superman, foi totalmente, poxa, tá ali. Não, destruído, porque na Liga da Justiça teve o problema do Snyder sair da produção do meio do filme por causa de problemas familiares. Aí entrou o próximo diretor, fez tudo que tava fazendo, foi uma coxa de retalhos, que ficou uma bela de uma porcaria. O Snyder Cut ficou longo, mas eu achei melhor do que... Não, totalmente. Sim. 1000 vezes melhor. É bom? Não. Mas é melhor do que o que foi apresentado na época. E é um Batman que mata também. É igual tem os saudosistas. Eu gostaria de ver a continuação. Não tem necessidade. Não vem não, né? Começa de novo. Assim, o futuro da DC nos cinemas, esse universo está sendo construído? Também não vejo futuro nisso aí. Eu lembro de ter visto uma notícia que ele estava voltando para o Snyder voltar, cara. Mas eu acredito. Não, eu assim, ó. 2 pontos. Eu acho que aquilo passou. Se for para fazer, para reiniciar alguma coisa, não vai usar aqueles personagens, aqueles atores, eu acredito que não. Tomara que não, né? Não, eu acredito que não, porque por 2 pontos. Questão de idade dos atores, não dá para você explorar isso a longa data. Já estão meio que passando um pouco. Beleza, a galera tá em boa forma, tudo, mas tem isso também. Você tem que pegar atores novos, igual eles vão fazer com os X-Men agora. Sim. Vai explorar. Igual você pega aí, desde 2008, são 20 anos aí de Homem de Ferro aparecendo e sendo reutilizado, que vai ser agora.
A ideia dos Vingadores, do X-Men, é a mesma coisa. E é o que eles têm que fazer agora com a DC. Sim. Beleza. Esse Superman dá pra funcionar? Dá. Só tem que acertar um roteiro bom. E entregar um bom Batman, né? Porque até então a gente sabe que o Batman, esse que trouxe lucros pra ele, foi o Batman de 2022, The Batman, né? Com o Robert Pattinson, sim, o vampiro que brilha, o Batman que brilha. E esse Batman, ele capitalizou muito. Ele foi literalmente um alívio pra eles. Mas eu acho que ele não funciona junto com esse... com esse principalmente porque esse universo ele é isolado. Ele não vai se passar, ele não se passa no mesmo universo. O Batman em si, principalmente esse Batman, o universo dele e acabou. Não adianta você trazer outras... trazer Superman, trazer outras coisas ali. O bom do universo do Batman, ele funciona sozinho. Sim. Funciona sozinho. Beleza, a galera quer ver Liga da Justiça, mas talvez, a galera ainda não acertou fazer. E apesar de que, assim como nós comentamos, tivemos vários filmes do Batman que uns foram positivos, outros muito questionáveis, os filmes do Batman, eles vendem. O Batman, afinal, ele é o carro-chefe, ele é o cabeça da DC, cara. O que o Homem-Aranha é pra Marvel / Sony, principalmente, o Batman é pra Warner, é pra DC. Então, ele é um personagem que funciona sozinho. Mas se eles, inclusive, vieram agalhofando, né, até então, no roteiro de Batman, os Bravos e os Destemidos, tanto que até então não temos nenhum Batman agora, até então esse projeto não saiu do papel, eles precisam acertar urgente, porque de certa forma eles acertaram em Superman Legacy, acabaram com o Lobo e a Supergirl no filme da Supergirl. Infelizmente, assim, a atriz, beleza, eu acho que ela é boa, o Lobo, eu não, para você ter uma base, eu não consegui terminar de assistir. Não consegui, eu dormi no meio do filme. Nossa. Eu ainda preciso tentar assistir novamente para ver certos detalhes. Mas eu acho que não funciona, eu acho que erraram a mão. Ela é uma boa atriz, talvez façam o que com isso? Esqueçam isso e nos próximos filmes que ela aparecer... Esquece, mas traz ela melhor. Isso, esquece. Isso, nessa pegada. Não, vai precisar trazer um segundo filme dela pra gente corrigir. Não precisa. Não vai colocar ela na Liga da Justiça ou alguma coisa do Superman que ela vai aparecer. E se o Lobo aparecer eventualmente, faz ele, tipo assim, aquilo que você viu em Supergirl, não, aquilo ali eu tava fingindo. E bota ele casca grossa como ele tem que ser, porque não faz sentido. É que assim, eu acho que o Jason Momoa, em geral, ele é a mesma coisa que ele levou para Aquaman, cara. Porque é a mesma coisa. É a mesma coisa, porque ele não tá... É a mesma interpretação para tudo. Inclusive... Se você pegar um filme que foi lançado, eu não vou lembrar o nome, é até legal, porque é um filme de ação com comédia lá. Ele e o ator que faz o Drax. Ele e o David Bautista. Isso. É legal o filme. Eles são irmãos, tem um negócio lá que teve uma morte na família, eles vão resolver. Mas é a mesma interpretação em todo. Ele não tá diferenciando mais. Então é aquela coisa zoeira, exagerada, que certos personagens não estão funcionando. Sim, um abraço pra minha amiga Mariana Borgo, porque ela é fanzaça. Pra você ter uma ideia, ela tem um boneco enorme do Aquaman. Ela idolatra o Jason Momoa. E quando eu falo que o Jason Momoa, ele é o mesmo personagem em tudo que é filme, até ele em Minecraft, cara. Ele no filme do Minecraft é exatamente o mesmo personagem. Sim. Idiota, horroroso, medonho. Apesar de que ele, como Aquaman, em primeira idade, ele apresenta um personagem sério. A vibe do Arthur. Sim. Entende? Não, quando ele começou, tipo, o Drax em Game of Thrones, beleza, foi massa a interpretação, aí ele veio vindo. Veio vindo. Da hora, né? Aí ele como Conan. Cara, eu achei que ficou muito da hora. Aí depois tem um filme dele com Stallone, também legal. Só que aí, beleza, aí ele foi ganhando destaque, ele foi meio falando, agora eu tô famoso, foda-se, eu posso fazer o que eu quiser. Sim, ele é o mesmo cara em a maior parte dos filmes, e ele é o mesmo cara na vida real também. Ele naqueles programas de auditório, cara, é a mesma coisa. A mesma vibe. Ele só se caracteriza, mas
é ele ali na vida real, ele é zoeiro daquele jeito. É ele. Então ele não tem interpretação. Ele até casou com o Lobo, ficou parecido com o personagem. Sim, ele traz a vibe. Esteticamente, ele passa. Só que o Lobo, ele é zoeira, ele é exagerado. Ele é escrachado. Ele é escrachado, mas eu acho que tem que ter seu... Tipo assim, meio que equilíbrio. Nerfaram o Lobo a um extremo ao ponto de retirar toda a personalidade do que é o personagem em si. Porque ele ter sido preso e ser tão fraco dentro do contexto do filme da Supergirl, cara, não faz sentido. Ele é subjugado. Ele é subjugado no filme. Assim como ela também. E por pura conveniência de roteiro, principalmente. O roteiro não ajuda nesse filme. Que é baseado numa HQ que tem ali tem a presença de 2 brasileiros. Uma HQ formidável em questão de linda. Traços. Os traços é lindo, maravilhoso. E a própria diretora, ela confessou que entendeu a HQ errado. Depois do lançamento do filme. Devia ser presa, cara. Devia ser presa. Não faz sentido. E aí, o que a gente consegue enxergar em questão de futuro pra DC aí? É incerto. E a maior certeza, na verdade, é o declínio. Querendo ou não, é o declínio. Você acha que só o Superman vai salvar? Ainda mais se eles apresentaram um Batman péssimo. Entende? Se apresentaram um Batman péssimo, aí já era. Não, se eles errarem no Batman, pode repensar e esquece. Não dá pra errar no Batman, cara. Não dá pra errar. Trouxeram uma vibe bem diferente. Resgataram o Batman das antigas, que é o Batman mais investigativo. Eu já vi muita gente reclamando até mesmo do filme de 2022, The Batman, pelo fato dele ser bem arrastado, filme escuro, mas é a vibe clássica do personagem. E ele ali, a gente vê a inteligência dele, apesar de que a gente não tem a Ra's al Ghul, a gente não tem um treinamento de ninja do personagem, mas a gente vê o estigma de ele como vingança, ele como investigador e como um Batman que tá ali no início. Então, mas também não quer dizer que ele não teve. Ele não vai mostrar aquela coisa do Christian Bale que mostrou todo esse início e aquela habilidade que ele trouxe. É verdade. Mas a gente não sabe, porque ele já está atuando como Batman. Talvez ele vai ser apresentado isso depois, se eles não quiseram fazer uma origem novamente. Eu acho que é ótimo, não tem necessidade. Todo mundo já sabe quem é o Batman. E eles vão apresentar, dentro do contexto do segundo filme, algo que a gente já viu nos jogos, a gente já viu em algumas animações. Que no caso é a Corte das Corujas. Sim, e eles estão falando, que eu acho que vai ser essa pegada, é o Mr. Freeze. Vão trazer o Mr. Freeze. Véio. Aí nessa pegada mais... Poderia trazer o Schwarzenegger de novo. Você acha? Velho, eu não sei não. Mas que ia funcionar, eu acho que ia. Dentro de... não sei. Não, pelo amor de Deus. Mas assim, eu acho que poderia trazer um cara um pouco mais velho, tipo um cientista, alguma coisa assim, que acabou chegando naquele ponto. Mais ou menos na pegada que é apresentado nas HQs, nas animações clássicas. Cara, poderia até mesmo na série, no filme em si, eles trazerem até mesmo algo mais sombrio em si. Porque, lógico, o carro-chefe é o tom que o filme tem levado, né? Tanto o filme, a série do Pinguim em si. A gente vê ali o Falcone, Maroni, isso no primeiro filme, a gente vê o submundo de Gotham, pela série do Pinguim do Colin Farrell, eles trouxeram um charada que, poxa, eu não esperava aquilo pro filme em si, sabia que era o charada, mas a virada de chave em si, porque ele, por fim, ele ganha. E o final, onde você vê a imagem de vingança que o Batman apresentava, o medo que ele trazia, não somente para os bandidos, para a criminalidade, mas também igualmente para as pessoas, e no final ele se tornando uma figura de esperança, cara. Esperança, mas se tornou uma figura de esperança, cara, aquilo foi formidável. Agora a gente vê no futuro em si, Corte das Corujas, teve aquela cena do Coringa, o Coringa conversando. Eu acho que eu acho que eles não deveriam colocar Coringa ainda, cara, porque tem muita coisa para explorar. Mas assim, já mostraram que o Coringa existe. Que é aquele cara que esteve ali no filme dos Eternos, que agora me fugiu o nome dele. Ele interpretou um dos Eternos ali. Sim, mas eu acho que não deveria
explorar agora o Coringa. Talvez que ele apareça ali, ele apareça só, sabe, tipo... Na mesma pegada que ele apareceu no último, lá no Arkham lá em si. Sim, porque o ponto-chave é a Corte das Corujas. Mas que, tipo assim, a Corte das Corujas não é um dos vilões, assim, que... Mas ele é um ponto importante. É um ponto importante que ele consegue trazer um caos. Que mais ou menos... A linha que foi o primeiro filme, a Corte da Coruja consegue trazer alguns personagens importantes, o Azrael, Nossa, é verdade, cara. Aqui, ó. Que esse, logicamente, a gente não vai ver um uniforme desse aqui, né? Que é quando acontece a queda do Batman, o Azrael assume como Batman, um Batman mais violento, sangrento, um Batman que mata, mas é um inimigo legal que dá um contraponto ali com o Batman. É um inimigo barra também herói também. Sim, é o anti-herói, pode dizer. Eu acredito que o Azrael, eu só fui conhecer ele através dos games, cara. Eu jogando ali Batman Arkham Knight, tem ali, no caso, os desafios do Azrael, né? Onde o Batman, ele praticamente... O Azrael se oferece para ajudar, auxiliar o Batman no combate ao crime de Gotham. Só que o Batman falou, não, você não tá pronto ainda. Porque ele sabe, né? De onde que ele veio, tem toda a questão da origem do personagem. Também o cara que é meio dono das ideias também. E pelo fato de que o Batman disse, você não tá pronto ainda. Vou te passar algumas atividades que você tem que fazer, alguns testes. Se você passar, aí você vai ter aí o direito de assumir talvez o meu lugar e trabalhar junto comigo aqui em Gotham. Você vai passando pelos processos. Aí a missão final é de fato onde o Azrael ele surta tanto que ele pensa, cara, eu não preciso passar por tudo isso. Eu sou um Batman, eu posso ser um Batman, posso ser maior do que você. É onde entra o conflito dele com o Batman em si. Aí depois ele recobra a consciência ali. Então é um personagem com bastante profundidade. Então ele, associado à Corte das Corujas, que digamos que uma engrenagem que roda abaixo, não no sentido de ser inferior, mas abaixo da criminalidade de Gotham, que faz Gotham é ruim, Gotham é um caos. Porque eles querem, eles mantêm Gotham assim por conveniência. Nada que não se inspire na realidade. Mas eu acho que funcionaria assim, aí trazendo mais a questão do Mr. Freeze, e tem outros que com certeza vai aparecer. Eu acharia legal aparecer um Sr. Pig da vida, só que aparecer só pra apanhar. Bom, joga ele ali, aparece só pra apanhar, igual... Um fanservice, né? Um fanservice. Cara, que, poxa, seria bacaninha. Parece um Pig ali, que é um doutor com uma máscara de porco que tem o vislumbre de eu vou tornar você um perfeito, eu vou te corrigir. Aí ele vai lá, faz cirurgia no C ali e você fica dodói da cabeça também. Eu acho um personagem bacana só pra, entendeu? Apresenta ali interessante do Batman, interessante. Confronto inicial, assim como o fanservice que aconteceu no Homem-Aranha, que a gente sabe muito bem que teremos mais em versões estendidas, né, pra você voltar pro cinema, né, mas... Bom, acredito que aí, dentro do contexto de Corte das Corujas para The Batman Parte 2, aí vai dar um retorno para DC. Mas a gente precisa de um novo Batman. Precisamos de novas histórias. Uma coisa que não aconteceu, a gente não viu em live action de qualidade, em anos 90 eu acho que não conseguiu fazer isso. Na época, beleza, a gente deslumbrava, legal, tem um Batman e Robin. Não conseguiram, eu acho que eles não... Por exemplo, na versão nem se falar do Coringa do Jared Leto, né? Então, nem não serve de mensagem. Apesar de que eu achei ele legal no Snyder Cut. Snyder Cut ali, aquele Coringa que aparece. No final. Então. Aí ele lembra daquela animação que eu te falei. Sim, entendeu? Ali, poxa, interessante, mas não temos muita coisa, então não dá pra bater martelo. Daquilo ali, lá apareceu que existiu um Robin, mas só existiu. Então... E provavelmente é um Jason Todd da vida, né? Isso. Que aí entra com capuz vermelho, entre outras coisas. A animação do Batman e o capuz vermelho é maravilhosa. Assim, eu acho que em questão de animação, a DC ganha. Sim. Mas disparado. Logicamente, igual a gente falou, ela tem aqueles deslumbres de licença poética que tem uns
uns crossover com anime, aí depois uma adaptação de samurai. Cara, a gente teve até acho que uma HQ do Batman com Homem-Aranha também, já aconteceu. Já teve. Aconteceu. Tem a animação do Batman com Tartarugas Ninja. Sim. Batman com Scooby-Doo. Exato, cara. E tem uma cena muito polêmica. O Batman, quando chegarmos na Batcaverna, eu posso comer qualquer coisa. Sim. Quando chegarmos lá, vamos servir bate-leite e bate-sanduíche. Bate-leite. Mas assistam, é interessante. Se seu filho ficou com dúvida, não explica pra ele. Pelo amor de Deus. Mas tem vários crossovers que funcionam. E além das adaptações de HQ. Um exemplo. A Piada Mortal. Batman, Cavaleiro das Trevas. Batman e o Capuz Vermelho, que é muito boa. E tá chegando mais uma. Tem a que é do Harvey Dent. Como que é? É Halloween? Eu não vou lembrar agora. Dá pra pesquisar bem. Que é a animação do... Foge, é muita informação, sem roteiro, é nessa pegada. Mas procurem, as animações do Batman são maravilhosas. Então a gente vai meio que fechando esse arco. Desde os primórdios do início do Batman, lá em 1939. Rapaz, faz tempo, hein? Faz tempo. Tá quase centenário já. O Batman. Essa animação aqui, Batman e Dois Caras, é essa? Não. Rapaz. Essa aí é mais referência ao Adam West. Rapaz, não. É o Dia das Bruxas. Aqui. É Dia das Bruxas. Não vou lembrar qual. Não, mas a galera vai conseguir associar, vai achar. Pesquisando as animações ali, com certeza vai achar. Mas eu acho que a gente conseguiu dar um panorama. Sim. Desse universo gigantesco que é Batman. Eu acho que é tem a galera muito fã de Superman também, que é um universo gigantesco também. Teve origem quase na mesma época que o Batman ali, suas adaptações também, ótimas adaptações, séries, animações também. Mas o Batman, eu acredito que ela conseguiu trazer um retorno bacana. Sim. Logicamente que o filme do Superman final dos anos 70, esse aí foi revolucionário também, né? É difícil, a galera fala que é difícil superar esse Superman. Saudosismo! Tô brincando. Mas a qualidade em si, a inovação que foi pra época. Aquela era de prata, era de ouro em si. Isso. Um Superman que dava a volta no mundo pra voltar ao tempo. Puxava planeta com uma corrente. A época permitia. Sim. Época permitia. Mas dentro de todo esse assunto, né, todo esse personagem que se remodelou, apareceu em várias versões, você pode até mesmo deixar aí nos comentários, né, qual foi o seu Batman favorito, de alguma HQ, ou até mesmo dos cinemas, o Batman do Michael Keaton, do Clooney, do Val Kilmer, do Christian Bale, do Ben Affleck, do Adam West. Do Adam West também, das antigas. O seu Batman favorito pode ser o Robert Pattinson. Fala aqui pra gente, deixa aí nos comentários. E também já aproveita e comenta qual pode ser um dos próximos assuntos aqui pro Sem Roteiro. Com certeza. Deixa nos comentários. Toda terça-feira estaremos aqui com algum assunto sem roteiro. Exatamente. Então, pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Valeu, galera Geek Mega, e até a próxima.